Dado todo esse monte de aviso, agora eu vou com vocês para a minha penúltima mensagem sobre você é fonte. Você é fonte. E por você ser fonte, você pode alterar muita coisa ao teu alcance, na tua convivência. E é sobre isso que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. É um episódio onde Eliseu, ele renova, ele resgata, ele restaura uma fonte em Jericó. Então é nisso que eu quero que você agora me acompanhe, e eu tenho certeza que será uma bênção. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos lá. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa. Contudo, a água não é boa. E a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. O que ele pediu? Uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Diga: eu sou fonte. E hoje você será uma fonte renovada em nome de Jesus. Desde Josué, e se eu falar de Josué, você vai ver que eu estou um pouco antes, ou bem antes. Quando Israel tinha saído do Egito, ele saiu para conquistar a terra. E ele entra do leste para o oeste através do Jordão. E a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Vocês lembram que o rio parou, eles cruzaram o rio Jordão a pé seco e se acamparam ali, rodearam por 7 dias, 7 vezes as muralhas que eram intransponíveis de Jericó, eram muralhas reforçadas. Existem até hoje escavações que mostram a largura da muralha. Ela tinha mais de 4 metros de largura, é algo semelhante a isso aqui que nós temos aqui na frente. E ao ponto de pessoas conseguirem morar na muralha, que era o caso de Raabe, uma mulher que ajudou os espias. E ela era prostituta e ela foi cuidada quando o povo de Israel entrou. Ela foi cuidada. Josué falou: olha, tome cuidado, resgate essa mulher, porque prometemos a ela que iríamos resgatar. E de repente, para nós, mas planejado por Deus, ela entra na própria linhagem do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso e Deus gosta de nos confundir. Com os valores dessa terra, Ele mostra que os valores do céu se sobrepõem. Desde essa invasão e dessa conquista de Josué em Jericó, ele proferiu que Jericó seria amaldiçoada. Jericó, cidade que tinha essa nascente, que abastecia a cidade, por isso ela tinha uma muralha muito fortificada, porque ali existia subsistência dentro dela, tinha como ficar ali subsistindo graças a essa fonte. Essa fonte foi estragada, e foi se estragando, mediante a própria palavra. Essa fonte que foi se deteriorando, de repente o tempo passa, e ali não está mais um povo fazendo resistência ao povo de Deus. Ali está agora um povo que pertence a Deus. E esse povo que pertence a Deus ainda carregava o passado nas costas.
e Eliseu é chamado. E Eliseu não vem ali como Josué para destruir ou para abalar a cidade, porque a cidade agora pertencia ao Senhor, pertencia a Israel. Ele chega ali da parte de Deus e ele renova a esperança do povo de Jericó, com o gesto que o profeta tem. O remédio para a maldição de Josué era a bênção de Eliseu. Quem está me acompanhando diz um amém. Se você não me acompanhar, eu vou pôr fogo lá outra vez. Assim como Josué, Eliseu também cruzou o Jordão de uma forma sobrenatural. Josué cruzou o Jordão, parando o Jordão através da presença da própria arca. Eliseu pegou a capa que era de Elias. Elias sobe numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Impressionante essa narrativa que está ali na palavra de Deus, capítulos antes disso que nós lemos. E ele sobe, e Eliseu pega, sai, pega aquela capa, bate no rio e fala: onde está o Deus de Elias? E o rio se abre, e todos olham e falam: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Eliseu cruza, igualmente vindo do leste, milagrosamente vindo daquele lugar, o Jordão, que já era acostumado a obedecer o sobrenatural de Deus, porque obedeceu em Josué, obedeceu em Elias um pouco antes e obedeceu agora em Eliseu. Ele passa, e quando chega na cidade, ele chega com uma postura diferente. Ele tem uma nova missão, e essa missão que ele tem é de renovação. Igualmente, a nossa realidade do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento era uma exclusividade de um povo. No Novo Testamento é um povo exclusivo que se abre para abençoar a todas as nações, a todas as pessoas, a todos os povos. Por isso nós somos fonte necessárias, e somos fontes que Deus planejou. Lá onde você trabalha, você é uma fonte planejada por Deus. Lá onde você mora, você é uma fonte planejada por Deus. A tua família, você é uma fonte planejada por Deus. E Deus conta que essa fonte comece a jorrar. Deus conta com você. Mas muitas vezes estamos vivendo uma contaminação. Muitas vezes estamos vivendo uma época em que aquilo que sai de nós está amargo, está salubre, está prejudicial. Mas hoje você está na presença do Deus de Elias, do Deus de Eliseu, do Deus do nosso Salvador Jesus, do meu Deus. E você sairá daqui hoje uma fonte renovada. Você vai vencer um passado que te prejudica. E vai ser hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui duas realidades. Eu vou tentar nessas duas realidades, lutando contra todo esse dia de calor. E aos que estão tristes porque o São Paulo foi campeão de alguma coisa, lamento. Por mim, tinham que perder todos. Tem mais que fazer. Quem mais tem mais que fazer, dá um graças a Deus. Menos São Paulino, que hoje está devoto de São Paulo aí. Mas não é mais. Lutando contra tudo isso, eu vou aprender a palavra de Deus com vocês aqui hoje. Primeira coisa que nós vamos ver. Versículo 19: temos um problema, meu Senhor. Não é fácil ser homem de Deus. Você chega perto, o pessoal olha para a cara da gente e lembra do quê? Mas não dá outra. Pastor, preciso falar com o senhor. Eu falo: qual é o problema?
Pastor, a gente precisa marcar um horário. Qual é o problema? E assim vamos de problema em problema e Deus dando a vitória. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Fonte contaminada. Você pode repetir esse primeiro ensino? Vamos lá. Algo ruim foi misturado aos poucos e contaminando. Isso é triste, hein? Satanás, ele é muito, mas muito, muito astuto. E ele sabe que se ele viesse para você com uma proposta de uma grande mudança, você diria não. Mas ele vem com uma proposta de pequenos avanços, e você começa a conceder e ceder e ceder e ceder, quando você vê, há um grau de contaminação. E o problema da água contaminada, ela não deixa de ser água, mas ela não serve mais como água. Essa é boa. Ela não deixa de ser água, há apenas um cancelamento no que ela serviria. A fonte estava ali, a água estava ali, mas ela não podia matar a sede, ela não podia irrigar, porque ela era contaminada. E usando o próprio paralelo bíblico, em Josué, ela era amaldiçoada. Quanta mistura tem afetado nossas ações e tornado o nosso ambiente estéril. Quantas atitudes nós temos adotado sem perceber, porque temos sido influenciados, misturados. Semana que vem, de certa forma, é complemento dessa mensagem. Toda a série, ela já tem uma visão de começo, meio e fim, e ela precisa ser acompanhada inteira para tirar o maior proveito. E quando eu falar semana que vem, se Deus assim o permitir, fazemos planos, mas é Deus que leva a consumir e podermos consumir o que planejamos, consumar o que planejamos, nós vamos ver que profundidade ou rasura tem a ver também com misturas que vamos permitindo. Um exemplo: nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é clara em todos os aspectos. Se você não vê clareza na palavra de Deus, é porque você não tem intimidade com ela, ou não lê. Se você lê a palavra de Deus, você vai vendo que ela é clara em apresentar Deus, a queda humana, o afastamento de Deus, e o único caminho que leva ao céu, Jesus Cristo. Mas nisso tem sido misturado muita coisa. Todas as gerações sofreram pressão nas suas épocas. A época em que eu era garoto, o grande desafio no Brasil era lutar contra uma idolatria muito explícita e praticada no catolicismo. E então nós víamos material sendo escrito para isso, as pregações falavam muito sobre isso, sobre ídolos de gesso, de madeira, tem boca mas não fala, tem olhos mas não veem, tem ouvido mas não ouvem. Era assim? Quem aqui é da minha época? Dá um glória a Deus. Já ouvia a pregação nessa época, Carlão? Já era crente? Bem-aventurado. Aí de repente isso vai se tornando irrelevante, porque a geração que vem agora, que vem com a tradição católica, porque não são católicos praticantes, mas são espiritualistas, ou melhor, tornaram-se espíritas, e começam a ter atitudes que envolvem até condições de magia negra. Você vai ver que eu vou ter que te explicar direito essa história de sal, porque senão é capaz de você sair daqui e comprar um sal grosso, para garantir alguma coisa boa na sua casa. O máximo que você vai conseguir com o sal é aumento de pressão arterial. É verdade ou não? É.
Mas se você vê como a crentaiada gosta de uma coisinha assim, por isso que temos que ter muita clareza na Bíblia, eu vou explicar. Calma que você vai chegar aí. Meu segundo ensino contempla isso. Há uma mistura, e o diabo, como disse, ele é astuto em não confrontar. Ele traz uma verdade paralela. Uma verdade paralela é mentira. E ele traz agora a verdade paralela do diabo. Nós não podemos ser, nós temos que aceitar tudo. Senão você combate isso, combate aquilo. E eu até fui orientado por um advogado, sabendo ele que eu sou o presidente dessa igreja, ele é o advogado que cuida das intenções dessa igreja. Ele falou: pastor, quando o senhor for falar alguma coisa sobre homossexualidade, sobre essa bobajaiada toda que tem e sempre existiu, o senhor não fala eu digo, diga a Bíblia diz, porque daí a pessoa tem que processar a Bíblia. Falei: boa, eu gostei. Então vamos, a Bíblia diz que isso é pecado, e o lugar do homossexual é dentro da igreja, mas não pertence à igreja, até a hora em que ele abandona essa prática. A hora que ele abandonar essa prática, ele diz: eu era, mas não sou mais. Eu mentia, não minto mais. Eu fazia, não faço mais. Por quê? Porque agora eu sou uma pessoa em reforma, em reconstrução. A palavra de Deus agora é minha regra de fé e prática. Lugar do homossexual é dentro da igreja, é ouvindo a palavra de Deus, mas é se conformando a ela, porque esta igreja existe como lei maior nela, é a palavra de Deus. Por isso o valor da minha mensagem não está no que eu falo, está de quem eu falo. Eu falo da parte da palavra de Deus. Você pode ver que toda mensagem tem um forte apoio na palavra de Deus, senão ela não tem autoridade. Ela não tem autoridade. E ele vem com pequenas misturas. E nos diz que nós temos que ser pessoas que aceitam tudo. Eu posso aceitar tudo, não importa, daqui a pouco eu não estou mais aqui. A minha preocupação é com a vida eterna daquela pessoa. Para mim o que ela faz ou deixa de fazer não me influencia tanto, mas eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, porque eu sou a esperança para essa pessoa mudar e ser salva. Então essa história de tolerância, eles estão misturando. Respeito é algo que nós temos que ter o tempo todo por todos, não importa nada, não importa a postura, não importa que a pessoa seja um Satanás encarnado, não importa, temos que respeitar se é ser humano. Mas nós temos que deixar claro o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que é pecado. Pastor, o senhor disse que sempre existiu? Sempre existiu, inclusive na época de Jesus. Sempre existiu. O apóstolo Paulo, ele convivia com isso. O apóstolo Paulo convivia com igrejas que existia essa realidade. As saunas romanas, temos que tomar muito cuidado com essa situação. As saunas romanas, elas eram um ambiente onde eles fechavam negócios. Os homens de negócio fechavam negócios. Mas quando você visita sítios arqueológicos da época, aquilo era uma sacanagem. Você chegava lá, tinha escravo que ficava esfregando as costas do cidadão. As minhas costas ninguém esfrega, não. Compra aquela escovona que você alcança assim, ó. Se liberta, irmão. Toma juízo. E eles viviam isso, mas eles diziam, para a igreja de Corinto: cuidado vocês, homens, com coração ardente para um outro homem. Estão em brasas. Misericórdia. Existia? Existia. E eles diziam, isto é errado. Existe hoje? Existe. E enquanto esse mundo estiver aqui, a tendência é que exista mais.
porque o mundo cada vez mais se aprofunda na podridão. Mas nós estamos aqui para falar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: isto é errado. E Deus não se agrada. Até o termo que Deus usa sobre isso é que isso é abominação a Deus. Isso é abominação ao Senhor. E nós pregamos o que a Bíblia diz, e amando a quem for, e respeitando quem for. Mas pastor, eu quero fazer parte da igreja. Lógico que você é muito bem-vindo, mas para fazer parte da igreja você aceita Ele como Senhor da tua vida. Então eu faço o que Ele quer que eu faça. Não, eu quero ser membro da igreja e não aceitá-lo como Senhor. Puxa, é a mesma coisa que você querer ser corpo e cortar a cabeça fora. Se Ele é o cabeça da igreja, você pensa que igreja é um clube? Você pensa que igreja é um ajuntamento de gente? Não é, é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo na face da terra hoje. E Ele é o cabeça, ou seja, quem pensa por nós é o Senhor Jesus. Nós obedecemos. Nós obedecemos. Então nossa batalha não é contra o homossexual, não é contra quem está em desacordo com esse livro. Não, nossa batalha é contra Satanás, que os engana. E como é que nós pelejamos contra isso? Falando a verdade da palavra de Deus. Tá bom, irmãos, eu falar isso para vocês? Pode, porque eu vejo que tem pastores hoje que tem medo de falar isso. Medo de levar processo. Eu já sou processado, irmão. O diabo já é meu acusador, já. Mas Jesus pagou toda a minha dívida. E eu prefiro ter problema com os homens do que ter problema com Deus. A mistura vai chegando. Vai chegando. E antes não existia, agora existe. Hoje nós vemos pessoas que são escravas do tabagismo, do álcool, de drogas sintéticas, de drogas, de plantas. São escravos. E dizem que o Senhor Jesus é o seu Senhor. Não, o seu Senhor é aquele que você obedece. E Jesus tem o poder para te libertar. E aonde que é o lugar dessas pessoas? Dentro da Igreja Batista das Amoreiras, e no Campo Grande, e no Vida Nova. Mas elas têm que estar aqui para ser transformadas. Hoje, de manhã, estava nos visitando um senhor, pai de uma família que se converteu um ano atrás, mais ou menos. E eu fiquei muito feliz de conhecê-lo, um senhorzinho. E no final, ali já no café, eu estava lá com o pessoal da conversão. Irmãos, é impressionante como tem gente se convertendo nessa igreja. Estamos vivendo um tempo maravilhoso de conversão. Aleluia. O diabo dá trabalho também, mas Deus está abençoando, glória a Deus. E ele chegou para mim e falou assim: eu gostaria de receber uma oração. Falei, por quê? Eu tenho problema com bebida. Eu fiz uma pergunta lógica para ele: mas o senhor quer parar de beber? Ele falou, quero. Eu olhei e estava o Evanderlei perto. Falou de vício, irmão. O Vanderlei já vem evocando as entidades já. Ele falou, eu conheço, pastor, chama pelo nome aqui. Eu falei, cheguei, Vanderlei. Ele já chegou, botou a mão no bolso e falou, abre a boca, vamos ungir aí. Vamos ungir. Eu falei, esse é o Vanderlei que eu conheço. E eu chamei de propósito, porque ele venceu isso. E tem uma autoridade sobre isso. Amém? E ele orou, terminou aquela oração, e eu vi que ele repreendia, e cada vez que ele repreendia, uma entidade ligada a isso, o corpo daquele homem estremecia. Cada vez que ele repreendia, e eu e ele de olhos abertos, óbvio que quando você vai orar uma situação dessa, você deve orar de olhos abertos. E eu estava orando ali, vendo e repreendendo. E aí eu vi no final, esse senhor olhou para mim e falei, você tem algum álcool, alguma coisa ligada a isso na sua casa? Ele falou, não, não tem. Eu falei, se alguém lhe der, porque vão lhe dar. Se alguém lhe presentear, porque vão presentear. Ninguém está presenteando Bíblia por aí. Uma cachaça tão presenteada. Eu fui em Minas. Em vez de trazer queijo, traz cachaça. Traz queijo, que todo mundo pode comer. Aí eu falei, se tiver, vire na pia em nome de Jesus. Não dê para outro, dizendo, não, eu não bebo, dê para outro. Não, se é lixo, em lugar de lixo, é no esgoto. Ele olhou e falou assim, eu acredito que eu vim aqui hoje, primeira vez que esse homem veio, eu acredito que eu vim aqui hoje para vencer esse vício.
Dei no lugar certo. A mistura e a contaminação tem afetado nossas ações. E nós vamos permitindo. Irmãos, está havendo hoje, nessa época, nessa semana, um debate no Supremo Tribunal Federal. O Supremo está praticando um gesto de agressão à democracia. Quem decide sobre leis não é o Supremo, é a Câmara de Deputados e o Senado. Eles estão atropelando a democracia. E em nome da democracia, acabam com a democracia. Alguém que elegeu alguém do Supremo Tribunal? Nós elegemos da Casa, da Câmara, e elegemos do Senado. Lá tem pessoas que nos representam, ou pelo menos representam a maior parte, porque elegeram. Eles estão atropelando tudo isso. Uma mulher chamada Rosa Weber, que é do Supremo, está se aposentando, como todo esse pessoal dessa linha ideológica, diabólica, de esquerda, eles gostam de aprontar na hora que estão saindo, e ela vai se aposentar agora, menos de um mês, e ela prometeu que faria isso. Isso não é novidade. Ela está aprovando a lei do aborto até o 12ª semana. Isso aconteceu em países dessa mesma ideologia próximos de nós, aqui no hemisfério sul. Mas quando chegou num país que é um dos mais, historicamente, um dos mais pervertidos, que é a França, chegaram com isso na França, no Supremo, para cortar a volta, porque se jogar isso na Câmara, não aprova, porque o povo não reelege aqueles que aprovarem. Foram no Supremo, o Supremo olhou e falou: isso aqui não é matéria da Suprema Corte, manda isso para a Câmara. Ou seja, não chegaram a conclusão nenhuma. Aqui estão agredindo a democracia. Abra os olhos. Não importa em quem você votou, a votação já foi. Isso que está acontecendo lá não tem nada a ver com política. Está havendo com atropelo ao nosso desejo. O Brasil tem que viver o que a maioria dos brasileiros querem. Pastor, mas está acontecendo aborto? Está. O problema é que se isso for legalizado, isso será chamado de certo. Ah, pastor, mas é importante. Isso vai cuidar da saúde da mulher. E quem está cuidando da saúde da criança que está ali no ventre dela? Por que estão me olhando com essa cara de sério? Porque é sério. É porque é sério. Sou terminantemente contra. Ah, pastor, mas o senhor também erra. Erro. E quando eu erro, eu falo: errei. O problema é se eu errar e começar a falar: isso é o novo certo. Eu cancelo a palavra de Deus e eu contamino as fontes. Por trás de uma aprovação goela abaixo de lei, vem uma verba enorme dedicada. Verba essa que sai do meu e do teu bolso. Por isso que é democrático. Por isso que tem que passar daqueles que nós elegemos. Porque eles decidem o destino do nosso recurso. E isso vai virar uma forma como se fosse um contraceptivo. Uma irresponsabilidade tremenda. Uma irresponsabilidade tremenda. E sabe aonde vão parar essas mulheres que vão abortar? Aqui. Com pensamentos suicidas, com pensamentos desgraçados, arrependidas e nunca mais sai delas, porque isso é antinatural. Ninguém cuida mais de uma criança do que a mãe que está gerando. Sim ou não? Agora, quando há um apoio àquela que mais deveria proteger, é aquela que ceifa a vida, não tem moral na mente que suporte. Eu lido com isso hoje, com mulheres convertidas da nossa igreja, que praticaram isso no passado, resolveram um problema, eram novas demais, não queriam ter filho, resolveram um problema, mas a que custo? É a mesma coisa que eu ter uma unha encravada,
e está inflamada e dói uma encravada. Ao invés de eu tratá-la, eu vou e falo, por favor, corta esse dedo, para que eu não tenha mais essa encravada. Vão estar se mutilando, e é uma mutilação. Eu assisti, e se você quiser, eu falei isso de manhã, ninguém pediu, para você ver o grau de interesse do pessoal. Mas eu assisti um bispo representando a CNBB, dos católicos, falando sobre o posicionamento disso. Ele falou na frente da Rosa Weber, era audiência, ele pôde falar, ele foi por 10 minutos. Eu ia passar aqui, mas por causa de escandalizar um ou outro ex-católico, eu fiquei preocupado, aí falei, resolve um problema, cria o outro. Então quem quiser me peça, ou coloca lá, bispo afronta ou rebate Rosa Weber. Coloca no YouTube que você vai ver, um camarada, carequinha, desprovido de cabelo, na bênção ali, ó. Ele pega o papelzinho e começa a ler. Ele não fala de religião. Ele fala, eu não vou falar de religião, que vocês vão falar que é extremismo. Extremismo, hoje, nós não podemos mais praticar a nossa fé. Então vamos falar de ciência. Esse homem arrebenta, mas numa frieza, numa força mental tremenda. Alguém assistiu esse bispo aí? Foi legal ou não foi? Foi legal. Foi legal, até orei para ele se converter. Falei, Deus, um homem desse está igual ao rei Agripa, quase convertido já. Só um empurrãozinho, só não está enxergando direito. Por que estou falando isso para vocês? Porque isso está bombando lá debaixo do nosso nariz. Está acontecendo. E eu tenho que falar o quê? Eu tenho que manifestar contra. Vocês vão ver na minha rede social, eu vou colocar coisa contra. E vou levar bronca. Vai ter gente que são militantes, que são agentes do cão, que vão escrever. E eu faço o quê? Nem respondo. Se eu fico vendo, eu enxergo e deleto. Se eu não fico vendo, eu olho lá e depois deleto. Eu vou responder maluco? E outra, é meu, eu falo o que eu quiser. Ai, pastor, estou preocupado. Uma pessoa hoje de manhã falou assim, pastor, o que o senhor estava falando estava na internet. O senhor não fica com medo? Isso é antidemocrático. É verdade ou não? Isso é antidemocrático. O Supremo Tribunal Federal, nesse país, é o órgão que mais está destruindo a democracia. E está gravado. E pastor, se prenderam o senhor, irmão, antes de mim tantos já foram presos. E na prisão o apóstolo Paulo escreveu cada carta poderosa para a igreja. Eu não vou negociar a minha fé por conforto. Uma igreja desse tamanho, dessa influência, vai ser uma fonte estragada, contaminada? Não, pelo menos não enquanto eu estiver aqui na responsabilidade. Embora tivessem aspecto de água, e isso que é a maior maldade. Tem aspecto de água, mas não serve como água. Tem aspecto de água, mas não pode ser usado para saciar a sede ou para produzir frutos. Olha o que é uma fonte contaminada. Lembrei agora aqui, de manhã lembrei também, vou falar mal outra vez. Um dos grandes pregadores da minha adolescência era um pastor da Assembleia de Deus Betesda, Ricardo Gondim. Quem aqui já curtiu a pregação dele? O Ricardão curtia. Ricardo Gondim, levanta a mão então. Só ouviu falar? Não, então você não é tão antigo quanto eu sou mais. Quem aqui já ouviu Ricardo Gondim? Quando veio Jimmy Swaggart, Maracanã, ele traduziu. O homem era... Recentemente fui pregar em Interlagos. Na volta, passei na frente. Alguém estava comigo? O Ali estava comigo? Nós passamos na frente da onde é o prédio. O prédio, gente, não é assim, suntuoso, com um carão de igreja igual aqui, mas enorme, mais de 5.000 lugares. Por causa das ideologias que ele está alterando a palavra de Deus, já estava só com 1.000 pessoas. Aí ele chegou recentemente, olha o que é uma
contaminação. Ele chegou e falou: a Bíblia diz que isso é abominação contra Deus. Mas aqui na Betesda, porque já foi excluído da Assembleia de Deus, ele já não é mais Assembleia de Deus, só se chama Betesda. Ele falou: aqui na Betesda, nós não nos importamos com isso. Você pode vir, ser membro da igreja e continuar na sua prática, e está tudo bem. Na semana seguinte tinha 200 pessoas na igreja dele. E agora eu vejo ele na internet pedindo ajuda de trabalho, ele é psicólogo, para atendimento clínico, para botar comida em casa. Mas por mim que morra de fome? Não pode falar isso também. Um homem que está alterando a palavra de Deus. Onde está o Deus de Elias? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso. Eu tenho. E ponto final. Cuidado com a contaminação. Embora tivesse aspecto de água, gerava esterilidade na terra. Pastor, eu fico impressionado. Gente, vocês viram, não sei se vocês viram fotos do pessoal que está tendo aula aqui para o batismo. Está tendo aula também no Campo Grande e também no Vida Nova. Há um ano atrás, eu recebi sexta-feira, quinta-feira, pastor Djalma Toledo aqui. Um pastor de uma igreja grande em São Paulo. Estive com ele há um ano atrás. E eu estava com ele contando o que eu estava passando no mês de agosto do ano passado. E eu estava passando por uma situação, lidando com um problema, que eu pensava que, puxa, como é que eu vou superar isso? Como é que vamos ter saída para isso? E Deus falando para mim: prega a palavra, prega o que você tem. O que você tem é o que eu te dei. E eu comecei. Essa semana fez um ano. No dia 18 de setembro, assumi uma igreja estagnada, sem perspectiva nenhuma, no Vida Nova. Fui pregar lá, domingo passado, essa hora, estava pregando lá. Aproveitei, assisti aqui a apresentação de manhã, e à noite fui pregar lá. Cheguei lá, estava um grupo bom, embora alguns lá estavam aqui na apresentação, participando, ou trabalhando, ou assistindo, não tem problema isso. Mas tinha um grupo muito bom, e eu olhei e falei: mas será que tem gente para se converter? Terminei a minha pregação e falei: tem pessoas aqui para entregar a vida para Jesus? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Na terça-feira, preguei aqui, terminei de pregar, fiz apelo, pessoas vieram, crendo em Jesus, querendo se comprometer com Jesus, porque o meu apelo é muito claro: você quer a partir de hoje ter um compromisso. A pessoa falou sim. Tinha uma moça ali, uma senhora, a convite lembrei o nome dela de manhã, Elandra. Ela trouxe uma amiga dela de trabalho. Terça-feira é maravilhoso para você trazer amigo de trabalho. Você que não vem em terça, está pecando 2 vezes. Você tem que vir e trazer um amigo. Ela veio junto com a mulher aqui na frente, no apelo geral que eu fiz. Foi um apelo ligado àquilo que eu preguei. Mas no final eu fiz a proposta, quem queria. Aquela mulher ficou, e no final ela veio e falou assim: eu quero. A Elandra, à tarde, não se aguentou. Ela falou: pastor, eu que trouxe. Ela estava muito feliz. E eu olhei aquilo, saí. Quinta-feira fui pregar no Campo Grande. Tive uma semana de pregação intensa. No Campo Grande, cheguei lá, preguei. Quando terminei, quem aqui não é batizado e gostaria de ser batizado? A pessoa deu passo para frente. Um senhor, uma senhora, um jovem, uma moça, e eu não sei quantas contas vieram ali. Saímos para o cafezinho com eles, um momento, eu olhei aquilo e falei: espera um pouco, por que essa terra está dando tanto fruto? Contrariando a boca de meia dúzia de bocudo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela está transformando pessoas nesta igreja. E eu me alegro por isso. Espero que em muitos outros lugares, mas aqui a colheita é enorme. Vamos ter um batismo dia 15 de outubro, para quem já está no preparo, quem se converte agora, vai ser no próximo. E já vai ser um batismo muito grande. Vai ser, espero, maior do que o outro que foi
o nosso recorde de batizandos. Provavelmente eu tenho que começar a fazer batismo mais próximo um do outro, para caber dentro de um culto. E se Deus quiser, nós vamos ter surpresa aí para frente. Aí. Não falta dia 1º de outubro. Vai ser bênção, hein? Isso aponta para nós, essa esterilidade, que a fonte não compromete apenas a si própria. Ela compromete tudo que a rodeia. A terra lá era boa, mas a fonte não prestava. Você leu comigo. Eles fazem, os profetas de Jericó vão ao profeta Eliseu e falam assim: a terra aqui é muito boa, como o senhor pode ver, mas a fonte está comprometida, ela está contaminada. O Brasil é uma terra maravilhosa, como vocês podem ver. Eu vou falar de novo, para você poder vir à tona essa tua alegria de ser brasileiro. O Brasil é uma terra linda, maravilhosa, como vocês podem ver. Não vou desistir desse país. Mas contrário a Jericó, a fonte nesse país não está contaminada. A fonte está sendo renovada pelo poder do nome do Senhor Jesus. E isso me conduz ao último ensinamento, o poder transformador. Repita, o poder transformador da aliança. Vamos falar juntos? Eliseu foi a nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali sal. Disse ele: assim diz o sal. Aí é que está, hein? Separa que esse negócio de sal. Separa desse caminho. Ah, pastor, o senhor não vai fazer um caminho de sal grosso aqui? Para a gente andar em cima do sal grosso? Ô irmão, a palavra de Deus não tem salzinho que acompanhe. Ela é poderosa para libertar. Amém? Nada contra quem fica com sal, mas aqui não, hein? Aqui não. Misericórdia. Assim diz o purifiquei. Quem purificou? Purifiquei esta água. Não foi Elias, não foi Eliseu, não foi o sal, não foram o pedido dos profetas. Quem operou foi o Senhor. É sempre Ele, é sempre por causa dEle, por isso sempre é para a glória dEle. Diga glória a Deus. Mais forte. Purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. O poder transformador da aliança. Da mesma forma que algo ruim foi se misturando e comprometeu a fonte, agora algo bom precisa ser misturado. Quem aqui tem uma vida de oração muito intensa? Você não vai falar, porque você tem uma vida de oração muito intensa, é humilde. Então você não vai. Mas você sabia que você perdeu hoje, 5 horas da tarde, um ensino sobre oração? E você sabia que era para você? E você sabe que você podia estar aqui 5 horas. Podia ou não podia? Maioria, sim ou não? Quem é que poderia estar 5 horas? Levanta a mão. Quem é que poderia estar 5 horas e não levantou a mão, mas deveria ter levantado? Levanta. Aí. Nós temos que misturar o bom. O sal ali estava sendo misturado. E quando ele misturava aquele sal, aquela fonte começava a mudar. Nós temos que falar da Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que comer a Bíblia, porque nós vivemos. Vou falar sobre isso domingo que vem. Eu estou ansioso para domingo que vem, gente. Quem aqui já está com gastura com esse negócio de eu falar de domingo que vem? Levanta a mão. Vai piorar, porque eu vou falar mais.
falar mais. Domingo que vem você não pode faltar. Aliás, você que está nos acompanhando pela internet, não teremos transmissão do culto. Não teremos transmissão do culto. E nem vai ficar gravado, que é um culto que eu vou tratar só com quem está aqui. Vou falar umas coisas que só dá para falar aqui. Vou chegar aqui, vou confiscar celular de todo mundo. Não vou não. Mas celular vai ficar me gravando o tempo todo também, né? Você tem mais o que fazer, você vai prestar atenção. Porque eu tenho que tratar algumas coisas muito sérias, que é aqui dentro, com o nosso povo. Nós temos que dar um peso para a palavra de Deus, senão nós não vamos ter essa transformação. O poder transformador da aliança. Deus manda usar elementos. Ele fala, busque um prato quebrado, velho, rebentado, bem usado. Busque um prato novo. Nós não estávamos falando aqui de contaminação. E se é novo, não está contaminado. Se era usado, já estava contaminado com aquela água. Como era novo o prato não trazia contaminação. E ele fala, põe ali dentro sal. Esses dois elementos têm um peso muito grande, simbólico. E eles serão usados, ou melhor, já estão sendo usados nessas fontes que estão aqui nessa noite. O prato novo significava a Bíblia, que não importa quanto tempo tenha, ela se renova todos os dias, e a sociedade de sempre tentou destruir. O livro mais queimado na história da humanidade chama-se Bíblia Sagrada, e o livro mais distribuído e que mais existe na mão das pessoas do mundo é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o prato novo que não se contamina com o que nos rodeia. Podem falar, aprovaram no Supremo Tribunal, aprovaram na Câmara, aprovaram no Senado. No Brasil agora é assim. Você olha e fala, no Brasil pode ser assim, mas na minha vida continua sendo a palavra de Deus. Nós temos um prato novo. Nós temos um prato novo, puro, imutável, e que Deus zela para que se cumpra em nossa vida. E o sal era o símbolo utilizado para aliança. Por isso não foi o sal que promoveu. O profeta apela para a fidelidade de Deus, a sua aliança. Quando ele começa a jogar o sal, ele reporta a aliança e diz, Deus de Israel, agora Jericó não é mais dos inimigos, Jericó não é mais uma terra inabitada, como era na época de Josué. Eu estou lançando o sal. Agora aqui essa fonte é de um povo que tem aliança com o Senhor. Renova essa fonte, ó Senhor. Nós apelamos para a aliança, e a nossa aliança, a que nos purifica, não é o sal, não é a arca, não são os 10 mandamentos. O que nos purifica é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos apresenta limpos na presença do Todo-Poderoso, do Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa é a realidade que eles passaram a viver. Embora o sal não operasse transformação, a atitude de usá-lo reportava a aliança. Assim como nós estamos aqui em nome de Jesus, adoramos ao nome de Jesus, louvamos ao nome de Jesus, nós estamos apelando à aliança. E quando há qualquer tentativa de prejudicar ou de contaminar, nós buscamos o prato novo, que não se contamina, e nele nós verificamos o que nós queremos para a nossa vida. O prato novo e o sal já foram aplicados na vida de todos nós. Assim diz o Senhor, segundo Reis 2:21, a segunda parte, purifiquei esta água. Cadê? Purifiquei esta água. Cadê a água purificada? Cadê a fonte nova? Cadê a fonte renovada? Cadê?
ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Somos fonte renovada. Tem tudo a ver com o que queremos produzir. Se nós queremos compartilhar vida onde nós vivemos, nós temos que comunicar ali os valores que promovem vida. Nós não temos que nos envergonhar. Nós vamos nos organizar. Os dois líderes, aproveitando que os dois líderes de jovens hoje estão aqui na minha frente. E eu estava esperando, mas talvez porque ser no meio da pregação, eles ficaram meio assim. Mas eu sei que os índiozinhos sempre fazem. Nós precisamos fazer a nossa classe pré-vestibular. Quem vai para a faculdade ano que vem, nós vamos celebrar 2 vezes. Primeiro, porque o cara passou no vestibular. A não ser que seja naquelas que você derruba sem querer. Tem uma que um dia perdi meu RG, me ligaram. Ó, o senhor está matriculado aqui. Eu não vou entrar em detalhes. Bom, a gente vai celebrar e vamos ensiná-los a defender e guardar a sua fé. Primeira coisa que eles vão fazer como calouros numa faculdade é procurar mais 2 ou 3 colegas crentes e começar um culto naquela classe. Tem 4 anos para salvar todos para Jesus. Vai entrar professores, porque eu já passei por isso. Vão entrar professores ali dizendo: quem é que acredita em Deus? Você vai levantar a mão. Eles vão falar assim: ignorância, negacionismo e tudo mais. Você vai se levantar e falar: professor, você vai para o inferno, que te carregue, se você não acreditar em Jesus. Você já viu que eu vou preparar bem essa juventude. Vamos ou não vamos? Vamos, nós vamos com força. Eles vão empeitar esse negócio aí, porque estatísticas mostram que de cada 10 jovens crentes que vão para a faculdade, 8 perdem a fé. Aqui de cada 10 que foram para a faculdade, trarão 100 novos crentes. Me apoie nisso, me apoie nisso. Já anunciei, agora tem que fazer. Eu já anunciei, porque eu tive a ideia e os dois ficaram ali: não, vamos na montanha. Não. Viu que agora vai. Vai ou não vai? Se a fonte estiver contaminada, nada pode ser gerado. Você é fonte. Deixe a aliança com Deus te transformar. Deixe o poder de Deus te alinhar com a palavra de Deus e as promessas dele, que não estão chegando na tua vida, porque não há alinhamento. De repente começarão a se manifestar na tua vida. Todas elas, a partir de hoje, você será uma nascente de vida. Você é fonte que irá superar comprometimentos e influências do passado. Se no passado alguém voltou-se e disse: você será maldito, você nunca vai gerar, acabou. Pois Deus mudou você, porque você aceitou a mudança. Você era anti, agora você é do Senhor. E por ser do Senhor, Eliseu hoje está falando: um prato novo e o sal, a palavra e a aliança estão transformando o teu estado. Você vai gerar. Se coloque em pé comigo e lê esse texto de João capítulo 7, versículo 38. Vamos ler juntos? Pois as escrituras declaram. Pausa. É Jesus que está falando isso, tá? Foi Jesus. Então aqui, ó. Pois as escrituras declaram. Vamos? Rios. Fala para quem está perto de você: rios de água viva brotarão do interior de quem crê no Senhor Jesus Cristo. Rios de água viva brotarão do teu interior. Sabe por quê? Porque você é fonte. Somos fonte renovada. Mas quantas vezes você ouviu? E olha, chega aqui pessoas com históricos diversos. Pessoas que chegaram aqui, cresceram num ambiente comprometido, foram oferecidos
a entidades, a demônios. Foram, você era criança, escutou frases de maldição, cresceu ouvindo: isso não é para você. Eu lembro que um dia uma pessoa falou isso para mim, e eu fiquei provocado. Misericórdia, não me provoca. Eu olhei tal coisa e falei: que legal isso. A pessoa olhou para mim e falou assim: nem fica olhando que isso não é para você. Eu falei: vai ser. Nem ia ser, mas agora vai. Agora vai. Só para essa pessoa ver que quem define a minha vida não é a boca dela. Eu tenho uma boca muito grande sobre a minha vida. Você que veio de uma realidade, e hoje você vê que muitas vezes você se exclui de situações, porque você fala: eu não poderia estar vivendo isso, quem sou eu para isso? Nós já entendemos quem nós somos, nós já entendemos que nós não seríamos nada e ninguém, mas hoje nós somos filhos do Deus vivo, somos a habitação do Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que mudar. Feche seus olhos por um instante. Se você tem vivido uma realidade em que você se vê preso a um hábito, preso a algo que se repete, muitas vezes você fica muito triste por aquilo que se repete, e você fala: puxa, mas por que isso se repete? Eu não queria que isso acontecesse. É a fonte contaminada. Você às vezes não percebe, mas você tem deixado misturar com situações, com conversas. As más conversas, as más companhias corrompem os bons costumes. E quando você vê, você está ali se envolvendo. Pastor, mas não é fácil. Eu gostaria de viver num ambiente de igreja o tempo todo, porque lá fora eu vivo no mundo, e é verdade. Mas você não é mais do mundo, você é do Senhor Jesus. E você talvez esteja aqui nessa noite pensando: puxa, como eu gostaria que não existisse segunda-feira, como eu gostaria que minha vida fosse um eterno domingo. Um dia isso vai acontecer, e nossa vida vai ser sempre o dia da adoração, o dia da ressurreição, o dia do Senhor Jesus, na eternidade. Mas por enquanto,